Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Luiz Eduardo Guerra e hoje trago para vocês esse vídeo referente à interação entre evaporação e transpiração, desenvolvido na disciplina de Fundamentos de Hidrologia, Irrigação e Drenagem. Este tema é fundamental para a gente compreender o comportamento da água no sistema solo-planta-atmosfera, com foco na eficiência do uso da água na agricultura. Agora, no primeiro slide, eu vou falar sobre a contextualização e a importância da água. A água ali é um recurso essencial para o crescimento e desenvolvimento das plantas, e na agricultura, grandes volumes de água são perdidos, principalmente por dois processos: a evaporação, que ocorre no solo, e a transpiração, que ocorre nas folhas das plantas. O desafio está em entender essa dinâmica para otimizar o uso da água e evitar o desperdício. Um bom manejo hídrico é a chave para aumentar a produtividade agrícola e garantir uma sustentabilidade, especialmente em tempos de escassez hídricos. Na evaporação, a evaporação é um processo físico, no qual a água líquida presente no solo ou em superfícies molhadas se transforma em vapor e é liberada para a atmosfera. Ela é fortemente influenciada por alguns fatores, como a temperatura do ar e do solo, radiação solar, umidade relativa do ar, velocidade do vento, e também pelo estado do solo. Por exemplo, um solo nu perde mais água do que um solo coberto com palha ou vegetação. E a evaporação pode ser reduzida com práticas conservacionistas, como veremos mais à frente. Já na transpiração, ele é um processo fisiológico das plantas que ocorre quando a água é liberada pelas folhas através dos estômatos. Esse processo tem três funções principais na planta, que são transportar nutrientes absorvidos pela raiz, esfriar a planta, evitando o superaquecimento, e gerar uma força de sucção, essencial para a absorção contínua de água do solo. E a transpiração varia de acordo com a fase de desenvolvimento da planta, a disponibilidade de água no solo e fatores climáticos, como a temperatura e a radiação solar. A evapotranspiração é a soma da evaporação com a transpiração. Ela representa o total de água que sai do sistema solo-planta-atmosfera e, por isso, é uma medida direta da necessidade hídrica da cultura. É a principal variável usada para calcular o volume de irrigação necessário. Se subestimarmos a evapotranspiração, corremos o risco de déficit hídrico, e se superestimarmos, ocorre o gasto de água e a energia em excesso, sem necessidade. Agora eu vou falar da dinâmica entre a evaporação e a transpiração. A evaporação e a transpiração eles não ocorrem de forma isolada e sua participação mútua ao longo do ciclo da cultura. No início do plantio, quando o solo está descoberto, a evaporação predomina. E conforme a planta se desenvolve, há aumento da transpiração e a redução da evaporação, pois o solo começa a ser sombreado. Na fase de cobertura total, a transpiração se torna o principal caminho de perda de água. Vale lembrar que uma redução na evaporação muitas vezes aumenta a transpiração e vice-versa, uma relação de independência importante para o manejo. Vou falar dos fatores que regulam a interação entre os dois. Três grandes grupos de fatores que controlam são o solo, que sua textura e estrutura determinam a capacidade de retenção e disponibilidade de água. Solos arenosos, eles drenam mais rápido e favorecem a evaporação. Já os argilosos, eles retêm mais água e reduzem a evaporação superficial. O clima também, que em altas temperaturas e baixas umidades relativas aumentam a demanda de evaporativa. O vento também acelera esse processo. E a cultura, que vai pela característica da planta, como o tipo, a densidade e índice de área foliar.
influenciam a predominância da transpiração ou da evaporação. Muito importantes são as estratégias agronômicas de manejo. Existem diversas estratégias para reduzir a evaporação e tornar a transpiração mais eficiente. Para reduzir a evaporação, pode-se utilizar coberturas mortas, como palhada e restos culturais. O plantio direto, que mantém a cobertura do solo, a irrigação localizada, que molha apenas a raiz, como o gotejamento. Para aumentar a transpiração produtiva, já se utiliza a escolha de cultivares bem adaptadas, manejos nutricionais adequados e espaçamentos que favoreçam o sombreamento do solo. Implicações no balanço hídrico da cultura. Então, compreender essas interações é essencial para o planejamento da irrigação. A evapotranspiração define a quantidade de água que deve ser aplicada. Ajuda a determinar os momentos críticos do ciclo em que a irrigação é mais necessária. Reduz o risco de estresse hídrico, perdas de produtividade e até problemas ambientais, como lixiviação de nutrientes e salinização. Um exemplo prático na cultura do milho é que na fase inicial o solo é mais descoberto por menos folha e a evaporação ela é elevada. Já na fase vegetativa, pelo aumento da massa foliar, há mais sombra e a evaporação é reduzida e a transpiração é mais elevada. Já na fase reprodutiva, maior demanda hídrica, transpiração no pico. Portanto, o manejo da irrigação deve acompanhar essas fases para evitar tanto o déficit quanto o excesso de água. Nesse slide eu apresento 3 métodos de como podem ser feitas as estimativas da evapotranspiração. No primeiro método é para calcular a evapotranspiração de referência. O segundo são equipamentos que medem diretamente a perda da água no campo e o terceiro que simula o crescimento da planta e o uso da água. E essas ferramentas são essenciais para o dimensionamento de sistemas de irrigação e para um manejo mais preciso da água. Para finalizar as considerações finais, a interação entre a evaporação e a transpiração é central para o entendimento do ciclo da água na agricultura. Quando manejada ela corretamente, há uma melhora no uso da água, uma redução no desperdício, um aumento na produtividade e contribui para a sustentabilidade do ecossistema. Com os desafios do clima e da escassez de água, práticas conservacionistas e decisões baseadas em dados são cada vez mais necessárias. Por fim, essas são as referências. Finalizando por aqui, muito obrigado pela atenção.